Sejam bem-vindos ao programa Reflexões. Eu sou a Márcia Rosa e eu vim trazer mais uma reflexão para nossas vidas nesse dia. Lá no livro de Marcos, no seu capítulo 4, no seu versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntaram os seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema da reflexão do dia de hoje é: Deixa eu te apresentar Jesus. Jesus estava iniciando o seu ministério com os seus discípulos e Jesus faz um convite para os seus discípulos. Vamos para o outro lado? Ir para o outro lado é uma ação. Jesus estava convidando eles para mudar a rota. E às vezes, quando algumas mudanças acontecem na nossa vida, nós ficamos um pouquinho assustados, porque nós não sabemos para onde essa rota vai ir. Mas Jesus lançou o convite e esses discípulos prontamente atenderam a voz do Mestre. E o que acontece? Jesus faz esse convite, eles aceitam, e agora eles estão no meio de um vendaval, de um temporal muito grande. O vento começa a se levantar, começa a encher água no barco, e eles começam a ficar desesperados. E quantas vezes na nossa vida nós aceitamos o convite de Jesus e algumas circunstâncias vêm na nossa vida e nós começamos a ficar desesperados. Então, nessa reflexão, eu quero trazer para nós sobre algumas tempestades da vida. Aqui nesse texto vai falar da tempestade que foi física, ou seja, o vento veio e se levantou muito forte, o temporal, e também vai falar da tempestade emocional e da tempestade espiritual. Quando aqui nesse texto mostra a tempestade emocional, quando os discípulos sentiram medo, e o medo faz parte das nossas emoções naturais, de defesa, de proteção. Então eles sentiram medo diante daquela adversidade, diante daquela tempestade. E qual foi a tempestade espiritual? No momento de medo, a fé deles eles se sentiram fracos, eles se sentiram incapazes de resolver aquela situação. Então, a quem eles foram recorrer? Eles foram recorrer a quem podia resolver a situação deles. Então, fica uma pergunta para mim e para você nesse dia. Quando as tempestades da vida, ela tem vindo te assombrar, te perseguir, quando ela se levanta, quem é você no meio da tempestade? Quem você recorre no meio da tempestade? Então, os discípulos foram buscar recurso em Jesus. E eles falaram assim: Mestre, não te importa que perecemos? E aí Jesus levanta e dá uma ordem. E todo o cenário é mudado. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele dá uma ordem e muda a sentença. O nosso Deus, Ele é um Deus que entra e muda a situação. E o que acontece? Tudo volta para o lugar. E aí os discípulos ficam admirados. E eles perguntam assim: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E agora eu quero te apresentar Jesus. Quem é esse? Jesus é aquele que no meio de uma agenda lotada, ele larga tudo para poder falar com o Pai. Ele larga tudo para orar. Quem é esse? É aquele que quando uma mulher foi pega num ato de adultério, aonde a lei mandava que
apedrejasse ela, ele foi lá e disse assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem é esse? É aquele que parou a sua agenda para ter um encontro com uma mulher samaritana, aonde todos poderiam olhar para ela e ver ela como uma mulher qualquer, uma prostituta, mas Jesus olhou para aquela mulher e enxergou nela uma mulher. Então Deus nos enxerga como nós somos. Às vezes a sociedade nos coloca rótulos, às vezes as pessoas nos olham por fora, mas o Senhor nos conhece por dentro. Eu não sei, talvez, qual é a identidade que você tem carregado, aquilo que disseram sobre você na sua infância, na sua vida, e que você carrega até hoje, mas eu tenho uma novidade de Deus para a tua vida. Deus, ele te enxerga. Deus, ele te vê quando ninguém vê. Deus, ele conhece as tuas estruturas, até mesmo até aquelas que você não conhece. Ele sabe, ele já viu. E o nosso Deus é um Deus que entra para mudar a situação. E foi isso que aconteceu nessa situação. Os discípulos estavam apavorados e Jesus chegou. Quem é Jesus? Jesus é o travesseiro, porque ele vai dizer que ele estava na polpa dormindo com um travesseiro. Então, ou seja, Jesus, ele é o alívio. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é o nosso amigo fiel. Jesus é o nosso bom pastor. Quem é Jesus? Jesus é aquele que ele se esvaziou da sua glória. Ele abriu mão de tudo e ele disse sim para o chamado de Deus. Então quem é Jesus? Ele é o Filho amado. Jesus é aquele que Deus entregou por nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje eu quero deixar essa reflexão para as nossas vidas, que nós possamos confiar nesse Deus, que é um Deus do impossível, e que nós possamos refletir quem eu sou no meio da tempestade. Quem eu sou no meio da tempestade, porque as tempestades da vida vai revelar quem somos. As tempestades da vida vai revelar quem somos. Então não é sobre a tempestade, é sobre quem está no barco. Não é sobre a tempestade, é sobre aquele que governa tudo em tuas mãos. É sobre aquele que é soberano, é sobre aquele que está no controle de todas as coisas. E aqui Jesus estava tratando com os seus discípulos. Jesus estava tratando a fé deles, Jesus estava tratando a identidade deles. E eu quero crer que nesse dia, onde essa palavra estiver chegando, talvez no país que ela estiver chegando, na cidade que ela estiver chegando, no lugar, na casa, aonde ela estiver alcançando, eu quero crer que o Senhor está restaurando vidas. Eu quero crer que o Senhor está entrando em sentenças e revogando sentenças neste dia e mudando todo o cenário e colocando tudo no lugar. Então essa é a reflexão do dia de hoje, e que nós possamos levar para o nosso coração quem eu sou no meio da tempestade e quem é Jesus. Jesus é aquele que está sempre do nosso lado e sempre de braços abertos para nos receber. E sempre vai ter um travesseiro, que é o alívio, que é a pomada que nos cura no nosso dia a dia. Então deixa essa mensagem para a nossa vida e que o Senhor nos abençoe. Eu vou fazer um minutinho de oração para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que aonde, Pai, tiver uma tempestade nesse dia, Pai, aonde houver uma tempestade emocional, essa pessoa que já não tem mais paz, essa pessoa que já não consegue mais viver, Pai, sem os remédios, essa pessoa, Pai, que está aflita, que está com uma tempestade emocional, aonde não consegue mais encontrar nem mesmo forças para viver, Pai, aonde houver um coração, Pai, entristecido, aonde houver um coração angustiado, Pai, em o nome de Jesus, Pai, que essa tempestade possa se acalmar, Pai, aonde houver, Pai, no dia de hoje, Pai, uma tempestade física como no Brasil, Pai, no país onde nós estamos vivendo, no mundo, Pai, que essa tempestade física possa cessar, Pai, em o nome de Jesus, porque nós cremos no nosso Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas, Pai, aonde houver uma tempestade espiritual, a apostasia, a frieza, Pai, a anemia
ventania espiritual, Pai, em nome de Jesus, que essa tempestade possa ser cessada, em o nome de Jesus, aonde houver lares, Pai, que estão, Pai, vivendo um grande vendaval, Pai, eu quero profetizar, Pai, como profetiza do Senhor, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor está colocando lares em ordens nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilha essa mensagem. Vem junto com a gente, porque o Senhor tem muito, muito, muito mais a fazer na nossa vida. Um grande abraço. Até a próxima. Márcia Rosa.